Em uma entrevista recente com a Vanity Fair, Robert Redford deixou todo mundo de queixo caído ao revelar alguns dos nomes mais desprezíveis da era de ouro de Hollywood. Ele falou de uma lenda que obrigava meninas menores de idade a se casarem, de uma estrela que mostrava abertamente suas ideias racistas na televisão ao vivo, e até de uma chamada rainha da tela prateada que recorria frequentemente à violência contra colegas de elenco e a equipe, deixando uma vítima hospitalizada em estado crítico. A quem Redford se referia? E por que ele esperou tanto até ficar com o cabelo totalmente branco para trazer à tona esses segredos explosivos? 1. Charlie Chaplin, gênio da comédia, ou monstro com um sorriso. Nas telas, Chaplin era o pequeno homenzinho de sorriso desajeitado, olhos brilhantes e passo cambaleante que fazia o mundo inteiro rir. Mas quando as luzes se apagavam, outro rosto aparecia. Obsessivo, controlador, disposto a causar dor para satisfazer seus desejos estranhos. Desde muito jovem, Chaplin se casou com garotas que não estavam preparadas para isso. Mildred Harris, quando ela tinha 16 anos e ainda estava no colégio em Los Angeles. Eles se casaram em 1918. Disse que os próprios pais dela a obrigaram para evitar rumores de gravidez com Chaplin que circulavam pela cidade. O bebê morreu logo após o parto, tornando esse casamento uma tragédia. Mais tarde, Lita Grey, que atuou como um anjinho em O Garoto, The Kid. Chaplin a conheceu quando ela tinha 12. Aos 15, a relação começou a se tornar ambígua, e aos 17, ela foi obrigada a se casar precipitadamente. Em sua autobiografia, Lita lembra que ela nunca foi considerada uma esposa de verdade, mas um papel secundário no filme da vida que ele dirigia. Chaplin impunha contratos estranhos. A que horas ela deveria se levantar, o que comer e até mesmo como sorrir quando os convidados chegavam. Os depoimentos que surgiram depois foram ainda mais assustadores. Fala-se de roteiros de amor montados por Chaplin, de cenas obrigatórias entre casais ou amantes que tinham que ser repetidas como se fosse uma peça de teatro controlada por ele. Uma atriz, Joan Barry, o processou em 1943, dizendo que Chaplin a fazia chamá-lo de senhor, mesmo em momentos íntimos, evocando seu personagem. Embora os testes de paternidade não tenham confirmado que ele era o pai, a nação já tinha visto quem se escondia por trás do chapéu coco e do sorriso inocente. Seus casamentos seguintes não foram melhores. Paulette Goddard, estrela na época, disse em uma entrevista que Chaplin via o casamento como um filme e a esposa como um personagem secundário projetado para enaltecê-lo. Ona O'Neill, filha do dramaturgo Eugene O'Neill. Quando ela se casou com Chaplin, ela tinha apenas 17, enquanto ele tinha 54 anos. O pai, indignado, a deserdou e fingiu que ela não existia. Chaplin viveu com Ona até sua morte e teve 8 filhos. Mas muitos anos depois, psicólogos e jornalistas chegaram a uma conclusão selvagem. Ele não suportava uma mulher adulta que exigisse igualdade. As adolescentes eram mais fáceis de manipular, e esse era o tipo de amor que ele ansiava. Um editorial no The Guardian resumiu assim: Chaplin não queria uma companheira. Queria um personagem secundário, um acessório em sua própria obra. Mas o preço dessa obsessão foi alto demais. Mildred Harris morreu jovem, sozinha e presa a seus vícios. Lita Grey viveu o resto de seus dias com ressentimento, obrigada a escrever memórias para sobreviver. Una O'Neill, embora tenha permanecido ao lado de Chaplin, carregou para sempre o selo público de ter se casado adolescente com o palhaço. O processo com Joan Barry e a onda feroz do anticomunismo arrastaram Chaplin. Os Estados Unidos, que o haviam aclamado, o rejeitaram. Ele teve que se exilar na Suíça, vivendo em um castelo frio que domina o Lago de Genebra. Redford disse claramente: não pode continuar assim para sempre. Ele se pergunta por quanto tempo pode suportar essas meias-verdades disfarçadas. E agora, com sua voz firme e seu cabelo branco, ele decidiu mostrar o que muitos silenciaram por medo,
poder ou silêncio. Depois do sorriso imortal, o tremor que abalou Hollywood. John Wayne, supremacia branca e a rainha violenta da tela. Durante anos, a única coisa que restou foi o sorriso imortal na tela. Mas por trás dele se escondia uma vida tão sombria que fazia qualquer um estremecer. Enquanto o público ainda debatia essas verdades incômodas sobre os ídolos do passado, Hollywood voltou a tremer. Desta vez não foi por sexo nem por casamentos forçados, mas por uma ideologia tão radical que acendeu a fúria de toda uma nação. 2. John Wayne, de ícone do Oeste a porta-voz da supremacia branca. John Wayne, o eterno cowboy do cinema, o rosto durão que cavalgava pelas paisagens do velho oeste americano, ficou no centro de um escândalo monumental quando revelou em uma entrevista para a Playboy em 1971 sua verdadeira forma de pensar. Eu acredito na supremacia branca. Os brancos nascem para liderar. Ele não era um político extremista. Ele era John Wayne. E essas palavras caíram como uma bomba no meio de uma indústria que o havia venerado como herói. Quando a entrevista veio à tona, milhões de leitores ficaram paralisados. As maiores redes como NBC e CBS abriram seus noticiários com trechos dessas declarações. O crítico Roger Ebert escreveu no Chicago Sun-Times: Wayne arrancou a sua própria máscara heróica e mostrou um rosto cheio de arrogância e ódio. Mas Wayne não parou no racismo. Em uma coletiva de imprensa em Beverly Hills, quando perguntado sobre Midnight Cowboy, vencedor do Oscar em 1970, sua resposta foi glacial. É uma coisa doente que nem merece ser mencionada na história do cinema. O mundo da arte, que começava a se abrir à diversidade, recebeu essas palavras como um balde de água fria. No dia seguinte, o Los Angeles Times publicou um editorial demolidor e a crítica Pauline Kael disparou por rádio de Nova York. Wayne vê o novo como uma ameaça e transforma seu medo em ódio aberto, mas a verdadeira explosão ocorreu nos prêmios Oscar de 1973. Sachin Littlefeather subiu ao palco em nome de Marlon Brando para recusar sua estatueta como protesto pelo tratamento de Hollywood aos povos indígenas. O teatro ficou em silêncio. Segundo lembrou o produtor Howard W. Koch na Variety, Wayne tentou subir ao palco à força para empurrar Littlefeather para fora. 6 seguranças tiveram que segurá-lo enquanto ele gritava furioso: "Eu vou tirá-la com estas mãos!" A cena esteve a ponto de explodir ao vivo, transformando o Oscar em um caos histórico. E assim, a imagem do herói nacional desmoronou. Os jovens diretores o boicotaram. Projetos em que ele participava foram cancelados. Nas ruas de São Francisco apareceram faixas que diziam: John Wayne não nos representa. O que antes era orgulho nacional, agora era símbolo de ódio, de uma América dividida, ferida pelo racismo, a homofobia e o machismo. Mas a escuridão em Hollywood não era apenas masculina. 3. Bette Davis, a rainha da tela e do terror nos sets de filmagem. Se John Wayne acendia a fúria com suas palavras, Bette Davis, a célebre rainha do cinema, provocava medo com suas ações. Hollywood a adorava por seu talento feroz e aquele olhar que podia incendiar uma cena, mas nos estúdios todos sabiam que aqueles olhos também anunciavam tempestades. Durante as filmagens de Mr. Skeffington em 1944, o ambiente na Warner Brothers era tão denso que muitos o descreveram como sufocante. Qualquer membro da equipe podia se tornar sua próxima vítima. Harry Milan, assistente de figurino, contou em suas memórias que, por quebrar acidentalmente um vestido de cena, Davis arrancou mechas de cabelo dele e o golpeou no ombro com um bastão de adereço. A lesão o mandou para o hospital por 2 semanas. O caso foi silenciado quando Davis lhe pagou $5.000 em troca de um acordo de confidencialidade. Sua violência não era um acidente, parecia ser parte de sua personalidade. George Hamilton, técnico de iluminação, confessou no The Hollywood Reporter que Davis jogou um cinzeiro de cristal nele porque a luz batia mal no seu rosto. 4 pontos de sutura.
Depois, um advogado do estúdio lhe entregou um envelope com dinheiro e uma nota. Considere um acidente de trabalho. Mas sua crueldade não se limitava à equipe técnica. Seus colegas de elenco também sofriam. Miriam Hopkins, uma atriz renomada da época, disse sem rodeios: "Toda vez que filmávamos cenas de luta, eu saía do set com hematomas de verdade. Davis apertava, arranhava e depois se virava como se tudo fosse parte da atuação. Esse comportamento gerou inimigos por toda parte. Do diretor Vincent Sherman ao maquiador Percy Westmore, todos tinham motivos para temê-la. Na Warner Brothers, se sussurrava que nada era mais aterrorizante do que o eco dos saltos dela no corredor. E então veio sua infame rivalidade com Joan Crawford. Crawford era o gelo. Davis, o fogo. No set de O que Aconteceu com Baby Jane? Em 1962, as tensões saíram do controle. Disse que Davis chutou Crawford no joelho durante uma cena, deixando-a com muletas por semanas. Crawford se vingou em silêncio. Colocou pesos dentro dos cenários para obrigar Davis a arrastá-los. Hollywood se vestia de gala, mas nos camarins se teciam histórias de ódio, poder e violência. E graças a vozes como a de Robert Redford, que agora, já com o cabelo branco, decide falar sem medo, o mundo começa a ver o verdadeiro rosto por trás do glamour. Porque por trás do brilho das estrelas, às vezes, só há sombras. A guerra entre Bette Davis e Joan Crawford não foi apenas um duelo de talentos. Foi uma batalha impiedosa que transformou Hollywood em um campo minado de escândalos, traições e abusos que ainda hoje ecoam na memória coletiva do cinema. Durante décadas, ambas foram adoradas como deusas do celuloide. Mas em seus últimos anos, quando as câmeras se apagaram e os aplausos se desvaneceram, ficou uma pergunta amarga flutuando no ar. A que preço essas mulheres reinaram? Apesar de conservar seus prêmios Oscar e o título eterno de Rainha da Tela, os últimos anos de Bette Davis foram frios e solitários. Em um apartamento cinza em Paris, cercada apenas por uns enormes óculos escuros que escondiam os olhos que uma vez aterrorizaram Hollywood, Davis se enfrentou ao silêncio. Os colegas que uma vez tremeram diante de seu temperamento já não voltaram. A imprensa, que antes a celebrava por sua arte, agora a mencionava mais como símbolo de crueldade do que de genialidade. Mas se a história de Davis gela o sangue, a de sua inimiga Joan Crawford diretamente sacode as entranhas. 4. Joan Crawford, a mãe do terror condenada por sua própria filha. Nos tapetes vermelhos, Joan Crawford era a imagem perfeita da maternidade. Penteados impecáveis, vestidos brilhantes, sorriso caloroso e palavras doces para os fãs. O Los Angeles Times a apelidou uma vez de a mãe de Hollywood, e as câmeras a captavam sempre de mãos dadas com seus filhos adotivos, como se fossem uma família feliz saída de um filme. Mas ao fechar as portas de sua mansão em Brentwood, o cenário mudava completamente. Ali começava o verdadeiro inferno. Em 1978, Christina Crawford, sua filha adotiva mais velha, publicou o estarrecedor livro Mamãezinha Querida, Mommy Dearest, onde destruiu para sempre a imagem pública de sua mãe. Segundo Christina, sua infância foi uma cadeia interminável de medo, gritos e agressões. Por pendurar um vestido no lugar errado, era açoitada brutalmente com cabides de metal. Às vezes, era arrancada da cama às 3 da madrugada para se ajoelhar sobre o chão gelado do banheiro e limpar manchas invisíveis com uma escova de dentes. Uma ex-empregada doméstica, Mary Smith, confirmou ao Los Angeles Times. Os choros eram tão frequentes que se tornaram parte do som da casa. A obsessão patológica de Crawford pela limpeza não conhecia limites. Um dia, por umas folhas caídas na piscina, obrigou seus filhos a esfregarem cada azulejo. Inclusive, fez com que seu filho adotivo se jogasse na água no meio da noite para dar exemplo às suas irmãs. O álcool acendia ainda mais seus ataques. Christina lembrou. Uma vez ela arrancou as cortinas aos gritos porque a luz sujava o quarto e depois me deu um tapa como se a culpa fosse minha.
Nem mesmo nos estúdios de cinema, Crawford mostrava moderação. Durante as filmagens de O que Aconteceu com Baby Jane, sua guerra com Bette Davis manteve toda a equipe à beira do colapso. Um técnico revelou ao The Hollywood Reporter que Crawford escondeu pesos de ferro em sua roupa durante uma cena em que Davis deveria arrastá-la, causando-lhe lesões nas costas que duraram semanas. O golpe de mestre de Crawford veio no Oscar de 1963. Davis esperava ganhar, mas Crawford, que não estava indicada, já havia combinado em segredo com Anne Bancroft para aceitar o prêmio em seu nome se ela ganhasse. E assim aconteceu. Enquanto Davis olhava furiosa de seu assento, Crawford subia radiante ao palco, abraçando a estatueta sob os flashes. A imprensa não teve piedade. A punhalada mais famosa na história do Oscar, Crawford também não hesitou em usar o romance como arma. Manteve um escandaloso caso com Clark Gable, e havia rumores de que teve uma relação nebulosa com o magnata Howard Hughes. Muitos meios de comunicação insinuavam que Crawford tratava o amor como uma ferramenta para assegurar seu status, sacrificando a outros sem remorso. Enquanto o mundo a via como uma dama elegante e poderosa, seus filhos só viam uma figura sombria e cruel. Christina e seu irmão Christopher a denunciaram publicamente em entrevistas explosivas. Christina resumiu com uma frase brutal: "O mundo viu uma rainha. Eu vi uma tirana com vestido de gala." Em seus últimos anos, Crawford viveu sozinha em um apartamento modesto em Nova York, rejeitada por seus antigos amigos e completamente distanciada de seus filhos. Morreu em 1977, deixando um legado cinematográfico impecável e um título sombrio: A Mãe Mais Cruel de Hollywood. 5. Errol Flynn, o belo Robin Hood que escondia um abismo. Mas os segredos não se esgotavam nas mulheres. Hollywood também tinha galãs cuja beleza escondia pesadelos. Errol Flynn foi um dos homens mais desejados do século XX. O encantador Robin Hood, de 1938, o herói romântico de Capitão Blood, o rosto que decorava milhões de sonhos. Mas esse encanto era apenas um disfarce. Em outubro de 1942, Los Angeles foi abalada por um julgamento que escandalizou a nação. Flynn foi acusado de conduta sexual inadequada com duas adolescentes, Betty Hansen, de apenas 17 anos, e Peggy Satterlee, de apenas 15. A imprensa o batizou como o julgamento do século. O tribunal se encheu de jornalistas, as arquibancadas lotadas. Flynn apareceu com um sorriso meio desafiador que ficou imortalizado nos jornais. Mas o que foi dito naquela sala gelou o sangue de todo o país. Peggy relatou que Flynn a levou a um iate perto da ilha Santa Catalina, a embriagou com álcool e a deixou sem capacidade para resistir. Seu depoimento desencadeou uma onda de indignação nacional. Hollywood, que durante décadas vendeu glamour, agora mostrava rachaduras profundas. O que se escondia por trás da maquiagem e dos refletores eram histórias de abuso, manipulação, traição e dor. Histórias que até hoje nos lembram que por trás do brilho de uma estrela, muitas vezes há escuridão, e que a fama, sem humanidade, pode ser uma jaula luxuosa ou um inferno sem saída. Nos cinemas, Errol Flynn era a imagem viva do romance e da aventura. O Robin Hood atraente de 1938, o herói elegante de Capitão Blood, o homem que com um só olhar fazia meio mundo suspirar. Mas fora da tela, Flynn escondia um rosto tão sombrio que nem a melhor maquiagem podia disfarçar. O pesadelo começou a se revelar em outubro de 1942, quando estourou um dos escândalos mais explosivos na história de Hollywood. O ator foi acusado formalmente de abuso contra duas adolescentes, Betty Hansen, de 17 anos, e Peggy Satterlee, de apenas 15. O julgamento paralisou Los Angeles. Os jornais falavam do julgamento do século e as salas do tribunal se encheram de repórteres. O público não podia acreditar.
Betty relatou que Flynn a havia levado a um quarto do famoso Hotel Hollywood Roosevelt, onde, segundo seu depoimento, ele se aproveitou dela. As descrições foram tão gráficas e perturbadoras que o público cambaleou. O New York Daily News não hesitou em intitular: Robin Hood se torna predador. Mas o que mais enfureceu a opinião pública não foi apenas o que se disse, mas como tudo terminou. A Warner Brothers não podia se permitir perder sua estrela. Então recorreram ao advogado mais temido da indústria, Jerry Gisler, apelidado de O Resolvedor das Estrelas de Hollywood. Flynn o contratou por uma quantia exorbitante. Logo começaram a circular rumores de que se pagaram centenas de milhares de dólares para silenciar testemunhas, pressionar o júri e inclinar a balança do julgamento. Finalmente, Flynn foi absolvido, mas a absolvição legal não apagou a mancha de sua imagem. Para o público, ele já não era um herói. Era um símbolo de decadência. Longe de se esconder após o escândalo, Flynn pareceu desfrutar de sua infâmia. Sua mansão em Mulholland Drive se transformou em um palácio do hedonismo. Festas intermináveis, álcool, drogas e menores de idade disfarçadas de aspirantes a atrizes. Um músico que trabalhou para ele confessou ter sido obrigado a tocar piano por 12 horas seguidas, sob a ameaça de ser jogado na piscina se parasse. Um garçom declarou ao Los Angeles Herald que em muitas festas apareciam meninas menores de 18 anos trazidas sob o pretexto de audições, embora o verdadeiro objetivo fosse satisfazer os caprichos do anfitrião. Flynn tinha gostos peculiares. Seus amigos o apelidavam de o Cavalheiro Sem Limites. Ele mesmo se gabava de não rejeitar nenhum prazer, por mais extremo ou perturbador que fosse. Desde licores misturados com narcóticos até jogos íntimos que muitos de seus próprios amigos achavam inquietantes. As revistas satíricas o apelidaram com sarcasmo, o galã de Hollywood que provou de tudo. Os excessos cobraram sua fatura logo. A saúde de Flynn desmoronou. Sua pele enrugou prematuramente, ele perdeu dentes e seu corpo envelheceu a um ritmo aterrorizante. Quando morreu em 1959 em Vancouver, o legista Thomas Noguchi ficou impactado. Seu corpo parecia o de um homem de 85 anos desgastado por doenças e decadência, disse Noguchi. Na realidade, Flynn tinha apenas 50 anos. Seus papéis lendários, seu sorriso irresistível, seus olhos hipnóticos, nada pôde ocultar a verdade. Errol Flynn não foi vencido por inimigos externos. Ele se destruiu em um turbilhão de escândalos, vícios e prazeres sem medida. De estrela adorada, passou a se converter no triste exemplo do que acontece quando a fama não tem limites. 6. Bing Crosby, a voz do Natal e o carrasco em casa. Mas em Hollywood, nem todos os infernos vieram de libertinos sem freios. Alguns vieram de homens considerados o ideal de pai americano, cujas verdadeiras faces se revelavam só quando as portas de sua casa se fechavam. Um deles foi Bing Crosby. Na imaginação coletiva dos Estados Unidos, Crosby era o pai perfeito. Sua voz grave e calorosa enchia os lares com canções como White Christmas. Sua imagem, sentado junto à lareira, parecia um cartão postal de paz familiar. Mas dentro de sua mansão em Hillsborough, a história era outra. Para seus filhos, a infância não foi uma canção de ninar. Foi uma rotina de castigos brutais e regras implacáveis. Na sala pendia sempre um chicote de couro. O simples som dele bastava para gelar o sangue deles. Crosby dirigia sua casa como se fosse um quartel militar. Os sapatos deviam estar perfeitamente alinhados. A comida devia ser comida com postura rígida. Qualquer erro, por mínimo que fosse, era castigado sem piedade. Às vezes, a disciplina se transformava em verdadeira tortura. Seus filhos eram forçados a submergir a cabeça em água gelada até que seus lábios ficassem azuis. Depois, os tiravam bruscamente para fortalecer o caráter. Uma empregada doméstica declarou ao Los Angeles Herald Examiner que ficou horrorizada ao ver o pequeno Philip Crosby tremendo, os lábios pálidos, depois de um desses exercícios.
Crosby, segundo ela, simplesmente deu meia volta como se nada tivesse acontecido. E não era melhor nos estúdios de gravação. Bing Crosby era conhecido por seu perfeccionismo extremo. Um pequeno erro técnico bastava para que ele explodisse de raiva. Um técnico de som lembrou na NBC News que Crosby uma vez jogou um microfone no chão, furioso porque sua voz não soava como ele queria nos fones de ouvido. Essa severidade também deixou cicatrizes profundas em sua família. Em 1983, seu filho mais velho, Gary Crosby, quebrou o silêncio em suas memórias Going My Own Way, onde revelou o verdadeiro inferno que viveram. Ele falou do medo absoluto que sentiam quando seu pai entrava no quarto com o chicote na mão. Das manhãs de inverno, começando com baldes de água gelada sobre suas cabeças. Dos olhares que os irmãos compartilhavam, cheios de terror, mas sem ousar chorar. As confissões de Gary abalaram a nação. A imagem do pai amoroso ficou em pedaços, e o pior foi o que veio depois. De seus 4 filhos, 2 caíram em profundas depressões. Um morreu jovem, consumido pela dor interna. Outro se suicidou sozinho, em um apartamento escuro, longe do brilho dos palcos. Suas feridas nunca sararam. O legado que deixaram foi uma pergunta devastadora. Como a voz que trouxe paz ao mundo pôde semear tanta escuridão em seu próprio lar? O crítico musical Leonard Feather resumiu na Rolling Stone: Bing Crosby fez com que milhões acreditassem na magia do Natal. Mas para sua família, o Natal era apenas a lembrança de mais uma surra. Quando a verdade finalmente veio à tona, o público ficou gelado ao constatar que até as melodias mais doces podem esconder um coração de gelo. Mas isso não foi o final. Hollywood ainda guardava outro nome. Um homem que, com um sorriso amável e passos de dança que marcaram história, parecia inofensivo. No entanto, por trás desse encanto se escondiam sombras que faziam tremer. 7. Gene Kelly. Perfeccionismo impiedoso por trás do palco. Dizem que Gene Kelly, famoso por sua atuação em Cantando na Chuva, Singing in the Rain, era perfeccionista até a crueldade. Quando Debbie Reynolds, com 19 anos, chegou ao set da MGM, seus sonhos brilhavam. Mas a produção se tornou, segundo essas versões, um pesadelo. Ensaios tão violentos que seus pés inchavam, os dedos sangravam e o chão se enchia de lenços encharcados de lágrimas. Contam que muitas noites ela desabava debaixo do piano, exausta, enquanto o resto da equipe observava impotente. E não foi a única. Esther Williams, em memórias que se publicam, aponta que Kelly a obrigava a se inclinar em cenas para que ele sempre parecesse mais alto, mais dominante, tomadas uma e outra vez. Um gesto fora de lugar, um passo 2 tempos atrasado, qualquer coisa podia reiniciar a cena. O ambiente se tornava tenso, como se trabalhasse sob ordens militares. Alguns meios de comunicação chegaram a descrever o set como um campo de treinamento disfarçado de produção cinematográfica. Embora haja rumores de que Kelly teve conexões políticas conflitantes, fala-se de grupos armados na Irlanda, trocas de envelopes com dinheiro. Sua viúva negou tudo que o implicaria em violência real ou cumplicidade. Ainda assim, a suspeita deixou uma sombra sobre seu legado. Para o público, ele era o rosto amável sob a chuva. Mas para quem estava por perto, Gene Kelly representava que a arte também pode ser usada como desculpa para o tormento. 8. Sean Connery. A imagem de 007 e as polêmicas que abalaram sua fama. Diferentemente do caso anterior, com Connery temos fatos documentados. Um ícone global, símbolo de elegância e força como James Bond, mas também protagonista de declarações que desencadearam a indignação. Em 1965, em uma entrevista com a Playboy, Connery disse: "Não acho que haja nada particularmente errado em bater em uma mulher, embora eu não recomende que seja feito da mesma forma que você bateria em um homem. Um tapa com a mão aberta é justificado se todas as outras alternativas falharam."
Muitos anos depois, em uma entrevista em 1987 com Barbara Walters, ele reafirmou essas opiniões. Quando questionado se havia mudado de postura, respondeu que não. Ele admitiu que essas palavras foram tiradas de contexto, mas manteve que havia situações que justificariam esse tipo de violência se tudo o mais tivesse sido tentado. A resposta do público foi imediata: indignação, debates, condenações. Sua imagem de galã e herói se viu manchada irremediavelmente. Já não bastava com os papéis românticos nem o sorriso fotogênico, o ator enfrentava a dimensão sombria de suas declarações. Estas histórias, verdadeiras ou relatadas, revelam algo essencial. A fama pode construir ídolos, mas também pode esconder monstros. Que um artista cative em cena não garante que sua vida fosse um cenário brilhante para os que o rodeiam. Muitos seguidores preferem manter o mito intacto, mas o eco destas verdades perdura, como afetaram as vítimas, os que se calaram, os que admiraram sem saber. Quando a verdade veio à tona, o público se estremeceu. Descobriram que até o ícone mais amável pode esconder tormentas. E Hollywood ainda guardava nomes mais polêmicos que qualquer escândalo anterior. Sean Connery foi um deles. Sabe-se com certeza que Connery expressou publicamente em uma entrevista da Playboy em 1965 opiniões controversas sobre a violência contra mulheres. Em 1987, durante uma conversa na televisão com Barbara Walters, ele reafirmou essas opiniões. Disse que não havia mudado sua postura. Connery disse que um tapa com a mão aberta poderia ser justificado se todas as outras alternativas já tivessem sido tentadas. Muitos pensaram que todo esse peso de suas próprias palavras foi a última gota que quebrou algo mais que a imagem pública. Sua maneira de controlar produções, de fazer repetir cenas por detalhes mínimos, de gerar tensão entre as equipes, se converteu em algo cotidiano, dizem os que trabalharam com ele. Embora não haja provas sólidas de certos episódios concretos que descrevem maus tratos físicos diretos nos sets, como agressões ou cenários sabotados, o documentado sobre suas declarações já bastava para o inimizar com a imprensa, colegas e setores do público. A reputação de homem estrito, conservador, com ideias rígidas, se tornou inseparável de sua figura de estrela mundial. 9. Steve McQueen, o rebelde que usava a vingança como ofício. Em contraste com Connery, os relatos sobre Steve McQueen incluem muitas anedotas que circularam, algumas confirmadas, outras rumorosas, sobre seu caráter difícil no set. Dizem que ele incomodava o equilíbrio de diálogos com seus colegas para se assegurar de que nunca teria menos falas do que outro ator, como Paul Newman em Inferno na Torre, The Towering Inferno. Atribuem-lhe episódios em que ele exigia muitas repetições de cenas, embora a equipe estivesse exausta. Também se conta que, fora do set, ele agia com ciúmes, com condutas de controle em relação à sua parceira, e que algumas represálias pareciam planejadas, sabotagem de carros, humilhações, brincadeiras de mau gosto. Nem todos estes relatos têm evidência documental firme, mas se repetem em memórias, entrevistas e depoimentos de quem esteve por perto. O que se confirma: sua fama e magnetismo não impediram que muitos colegas o vissem como alguém temperamental, até mesmo intimidador. 10. Faye Dunaway, a fama acompanhada de caos. Esta atriz também tem episódios documentados de momentos agressivos em filmagens. Por exemplo, durante Chinatown, ela pediu que Jack Nicholson a esbofeteasse de verdade em uma cena para conseguir maior realismo. Há relatos de assistentes e pessoal de produção que dizem que em certos sets, Dunaway agiu com brusquidão. Algumas vezes verdadeiros tapas que não estavam no roteiro, incidentes com membros da equipe, discussões intensas. Hollywood mostrou uma e outra vez que por trás dos holofotes pode haver silêncios, gritos, abusos, decretos de perfeição que não aceitam falhas. Connery se tornou exemplo de como umas declarações podem marcar para sempre uma figura icônica. McQueen personificava a tensão entre admiração e temor.
Dunaway demonstrou que ser rainha da tela não a eximia de ser julgada também pelo que ocorria atrás do pano. O dano pode deixar uma marca vermelha que perdura por horas, e o trauma pode perseguir alguém durante anos. Isso é o que muitas pessoas creem que ocorreu com Ruthania Alda, depois de trabalhar junto a Faye Dunaway. Durante as filmagens de Mamãezinha Querida, Mommy Dearest, 1981, Alda, que interpretava a assistente da versão de Joan Crawford, feita por Dunaway, relatou posteriormente em meios de comunicação que, em lugar do tapa de ficção previsto, Dunaway lhe deu um tapa de verdade na bochecha. Esse golpe não foi um simples erro. Para Alda, aquele momento já não era atuação. Foi uma explosão real de Faye, uma crueldade completamente fora de controle. A imprensa reagiu de imediato. O Los Angeles Times o reportou como um acidente que paralisou a equipe inteira. Mas para muitos no set não foi por acaso. Membros da equipe de produção também contaram que Dunaway explodia por detalhes mínimos. Um técnico de iluminação contou ao Hollywood Reporter que uma vez ela lançou um cinzeiro diretamente na cabeça de um deles, causando feridas que requereram vários pontos, tudo por como a luz incidia em seu rosto. Depois desse incidente, os produtores penduraram um cartaz gigante do lado de fora do set. Silêncio absoluto. Era uma tentativa desesperada para evitar que algo mais provocasse sua ira. Dizia-se entre seus subordinados: hoje é o dia em que Faye explode. Cada dia no set era vivido com temor desse momento. Familiares e pessoas próximas de Dunaway a descrevem como de gênio rápido, propensa a surtos inesperados. Cenas tranquilas podiam se converter em rituais tensos, onde todos esperavam em silêncio que a tormenta interna passasse. Um artigo da Fox News trazia histórias de bastidores que falavam de hábitos estranhos, por exemplo, de lixo deixado em seu camarim, comportamentos considerados por muitos como humilhantes ou desagradáveis. Dunaway disse em entrevistas que não se lembra de alguns incidentes. Em 1994, Dunaway foi demitida da produção teatral de Sunset Boulevard, um dos projetos mais esperados. O diretor Andrew Lloyd Webber declarou publicamente: ela é um perigo para toda a companhia. Essa demissão marcou o fim de sua carreira no teatro, consolidando uma reputação pública que começou a associá-la menos com a arte e mais com a crueldade, a arrogância e a imprevisibilidade. 11. Kirk Douglas. De herói épico a acusações que estremeceram a memória. Kirk Douglas foi uma das grandes figuras do cinema clássico. Spartacus, entre outros filmes, o coroaram como herói na tela. Mas décadas depois, surgiram acusações que lançaram sombras sobre esse prestígio. Em 2021, sua irmã Lana Wood publicou Little Sister, na qual alega que Douglas agrediu sexualmente sua irmã Natalie Wood em 1955, quando ela era adolescente. A agressão teria ocorrido no Hotel Chateau Marmont, em uma reunião organizada por sua mãe. Lana descreve que Natalie saiu muito alterada aquela noite, desmelhorada, chorando, dizendo-lhe mais tarde: ele me machucou, Lana. Embora Natalie nunca tenha usado palavras como estupro ou abuso de forma explícita naquele momento, Lana afirma que o episódio a marcou para sempre, mudando sua vida, sua forma de ver o mundo. 12. Jean Spengler. Mistério que ficou sem solução. Outro episódio sombrio vincula Kirk Douglas, embora de forma menos concreta, com o desaparecimento misterioso de Jean Spengler em 1949. Sua bolsa foi encontrada abandonada, com uma nota dirigida a um Kirk, que dizia: Kirk, não posso esperar mais. Vou ver o Dr. Scott. Será melhor assim enquanto a mamãe está fora. Douglas admitiu que conhecia Spengler como figurante em seu filme Young Man with a Horn, que brincou um pouco com ela no set, mas negou qualquer relação fora desse breve contato. Não foi acusado formalmente e o caso nunca foi resolvido. Todos estes relatos mostram que ser idolatrado na tela não garante harmonia na vida privada. Faye Dunaway deixou de ser lembrada só como uma grande atriz. Para muitos,
se tornou exemplo de como o poder sem limites humilha e machuca. Kirk Douglas, cujo rosto foi símbolo de heroísmo, agora é nomeado também em livros de acusações dolorosas, que muitos acreditavam ser rumores até que saíram depoimentos mais firmes. A pergunta que fica flutuando é se a redenção é possível quando as acusações são tão profundas, quando as vítimas se calaram durante décadas por medo, reputação, silêncio. Enquanto o público seguia debatendo sobre o legado de muitos ícones, outra estrela americana entrou no foco com uma imagem que surpreendeu a todos. Lucille Ball. 13. Lucille Ball, a rainha da comédia com um caráter gelado, em 1951, I Love Lucy irrompeu nas telas da CBS, conquistando a América com a imagem de uma mulher alegre, divertida e cheia de vida, interpretada magistralmente por Lucille Ball. Por mais de 3 décadas, a série se consolidou como um monumento da televisão. Mas, por trás das câmeras, quem trabalhou ao lado dela viveu uma realidade muito diferente, arrogante, implacável e com um desdém difícil de acreditar. Lucille Ball era conhecida na CBS como a Rainha de Gelo. Um técnico de iluminação contou ao Hollywood Reporter que, por um foco mal ajustado, Lucille lançou uma xícara de café quente sobre a escrivaninha, quase ferindo alguém. Em outra ocasião, quando um assistente jovem deixou cair uns roteiros, ela os pegou e os jogou de volta, repreendendo-o com um frio silêncio que paralisou toda a equipe. O jornalista Earl Wilson levou o incidente ao New York Post, deixando a audiência de queixo caído diante do abismo entre a encantadora Lucy na tela e a dura Lucille fora dela. Seu esposo, o famoso Desi Arnaz, costumava abandonar o lar para evitar seus surtos repentinos. Os jantares familiares terminavam com pratos quebrados só porque seus filhos ousavam olhá-la sem permissão. Uma empregada doméstica confessou ao Los Angeles Herald Examiner que a mansão de Lucille parecia um teatro onde ela era a única estrela e todos os demais, espectadores silenciosos. Inclusive em público, sua arrogância era palpável. O The New York Times relatou o episódio de um voo Nova York-Los Angeles, onde Lucille se recusou a falar diretamente com a tripulação, usando só gestos através de sua assistente, como se falar fosse rebaixar seu status. Assim ficou gravada na memória de Hollywood. De um lado, o sorriso imortal que fez toda uma nação rir. Do outro, a escuridão de um desprezo e uma crueldade que aterrorizaram família e colegas. 14. Mickey Rooney, do prodígio nacional ao símbolo do excesso. Nas décadas de 1930 e 1940, Mickey Rooney foi o menino prodígio da MGM. Com seu rosto brilhante e olhar travesso, ele conquistou os Estados Unidos. Mas o brilho da juventude logo se tornou sombras. Com 8 casamentos, incluindo um com a deslumbrante Ava Gardner, sua vida amorosa foi um caos. Em suas memórias, Gardner revelou que Rooney tratava as mulheres como simples entretenimentos. A Variety não perdeu a oportunidade e o ridicularizou com um título amargo: Mickey Rooney muda de esposa como de camisa. Por trás dessa constante mudança não havia só romances frágeis, mas uma trilha de dano a mulheres que acabaram humilhadas, sem carreira nem dignidade. Seu nome foi vinculado a rumores de casting couch, assédio para conseguir papéis. Betty Kelly, uma atriz novata, relatou ao Los Angeles Herald Examiner que Rooney a levou a um quarto privado e lhe impôs condições para um papel na MGM. A MGM tentou enterrar esses relatos, mas na indústria todos sabiam, embora ninguém falasse. Em uma festa no Beverly Hills Hotel, Rooney ergueu sua taça e se gabou. Já dormi com mais mulheres do que papéis eu interpretei. O silêncio foi absoluto, mas a Variety o qualificou como o palhaço perdido de Hollywood. Seus excessos deixaram feridas profundas. Ele gastou sua fortuna em apostas e aventuras passageiras, enquanto sua família se afundava em dívidas. Um enteado lembrou ao Los Angeles Times uma infância marcada por noites vendo Rooney apostar, chegar bêbado, gritar
e destruir objetos. Mickey Rooney passou de ser o menino querido da América à encarnação do desregramento e da ruína pessoal. Quando Robert Redford finalmente decidiu se abrir e contar os segredos mais sombrios da indústria, sua intenção não foi só deslumbrar com anedotas, mas deixar claro que a era de ouro de Hollywood jamais foi só glamour e luzes brilhantes. Por trás do brilho, existiam cantos sombrios que fizeram tremer gerações posteriores. Os segredos revelados por Redford nos mostram um mundo de estrelas que, embora parecessem ídolos inalcançáveis, escondiam demônios disfarçados de fama. Não se tratava só de filmes e tapetes vermelhos, mas de manipulação, traições e tragédias que marcaram a história do cinema para sempre. Que lendas te impactaram mais? Muitos nomes, uma vez adorados como heróis e heroínas, agora revelam facetas que estremecem. Qual destas histórias te surpreendeu ou impactou mais? E quantas outras verdades sombrias ainda permanecem ocultas sob as asas brilhantes de Hollywood? Queremos saber a sua opinião. Deixe um comentário abaixo e falemos juntos sobre estas histórias que revelam o lado oculto do sonho americano. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos. Assim, a mágica imagem de Hollywood se revela mais complexa, nos lembrando que por trás de cada estrela pode se esconder uma história que nem sempre é de luz, mas também de sombras, 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 também de